Olá! Já parou para pensar no paradoxo que existe bem no coração do livro do Apocalipse? Veja bem, o nome Apocalipse vem do grego e significa revelação, ou seja, desvendar. Mas aí, a gente abre o livro e o que encontra? Bestas, dragões, números misteriosos. Parece muito mais um enigma do que uma revelação, não é mesmo? E é exatamente essa a pergunta que a gente vai explorar hoje. Se a ideia era revelar, por que usar uma linguagem que, assim, à primeira vista, parece que está escondendo tudo? Vamos descobrir juntos como esse simbolismo todo é, na verdade, a chave para entender a revelação, e não um obstáculo. Ok, vamos começar pelo básico do básico. A palavra grega apocalipsis não deixa nenhuma dúvida. A promessa que está no título é de clareza, de remover um véu para que algo seja visto com nitidez. Ou seja, o livro foi feito para mostrar e não para confundir. Então, nosso ponto de partida tem que ser este. A intenção do livro não é ser um código secreto para poucos iniciados, mas sim comunicar verdades de um jeito poderoso. O desafio, então, não está na intenção do autor, mas no jeito que ele escolheu para se comunicar, que é bem diferente do que a gente espera hoje em dia. E para entender esse método, a gente precisa primeiro entender o estilo. O Apocalipse não é como um livro de história ou uma carta comum. Ele pertence a um gênero literário muito específico, a literatura apocalíptica. E como qualquer gênero, ele tem suas próprias regras do jogo. Esse tipo de literatura tem umas características bem marcantes. Anjos que trazem revelações, visões grandiosas e, claro, um uso super intenso de imagens fortes e números simbólicos. Para o público daquela época, muitas dessas imagens e códigos eram bem familiares, sabe? Quase como referências culturais. O simbolismo, portanto, não é um defeito ou um enigma, é a própria linguagem que esse gênero usa para se expressar. Ok, então a gente já entendeu que os símbolos são a linguagem padrão do gênero. Isso nos leva direto para a próxima pergunta. Mas qual é a função deles? Por que usar um dragão para falar do mal, por exemplo? Qual é o propósito por trás de tudo isso? E então, a gente volta para a nossa pergunta principal, só que agora com um pouco mais de informação. Já que o simbolismo é de propósito e faz parte do estilo, por que essa foi a forma escolhida para comunicar algo tão importante? Agora, o que é realmente interessante aqui é essa distinção. O objetivo dos símbolos não é criar um código para trancar a verdade a 7 chaves. Pelo contrário, é usar uma imagem para exibir essa verdade de uma forma que impacte não só a nossa razão, mas também a nossa imaginação e a nossa emoção. Essa citação resume a ideia perfeitamente. Pense no Apocalipse como um livro de figuras divino. A revelação acontece, sim, mas por um caminho diferente. Em vez de um texto acadêmico, a gente tem um drama cósmico, uma pintura cheia de imagens vivas. É um poder único. Falar de um dragão, por exemplo, é muito mais impactante do que simplesmente dizer o mal, e funciona como uma espécie de taquigrafia visual, riquíssima em significado. Cada símbolo não surge do nada, ele carrega camadas de história e significado lá do Antigo Testamento, comunicando ideias complexas de forma instantânea e inesquecível. Certo, a teoria é bem interessante, mas como é que isso funciona na prática? Como é que a gente lê uma revelação que é contada através de figuras? A mudança crucial de perspectiva está toda aqui. Para ler o Apocalipse, a pergunta não deve ser o que o texto diz literalmente, mas sim o que esta imagem, este símbolo, quer dizer. É uma virada de chave. Então, o ponto crucial é este. A regra de interpretação é o oposto do que a gente aplica na maioria dos textos. A suposição padrão deve ser a de que estamos lidando com uma figura, com um símbolo, a não ser que o contexto force uma leitura literal. Vamos ver alguns exemplos rápidos com números para isso ficar bem claro. O número 7, por exemplo, aparece o tempo todo. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Isso não é uma contagem literal, gente. 7 simboliza perfeição, totalidade, algo que está completo. A mesmíssima lógica vale para o número 12. Pense nas 12 tribos de Israel ou nos 12 apóstolos. No Apocalipse, 12 e seus múltiplos, como 144 mil, são um símbolo para o povo de Deus em sua totalidade. E por contraste, o número 6, que fica a um passinho do 7, da perfeição, ele representa a imperfeição humana, o pecado, aquilo que é falho e incompleto. Portanto, quando se encontra um número no Apocalipse, a chave é não pensar em contagens literais, mas em ideias vivas.
É uma linguagem de conceitos, não de matemática. Agora sim, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e chegar na nossa resposta final. A lógica é bem clara, né? Vamos seguir o caminho. Passo 1. O livro promete revelar a verdade. Passo 2. Para fazer isso, ele usa a linguagem própria do seu gênero, o simbolismo. Passo 3. A gente viu que esses símbolos não escondem nada, eles comunicam a verdade de um jeito poderoso. O que nos leva à conclusão, no passo 4, o simbolismo não é um obstáculo à revelação, ele é um método da revelação. E esta citação finaliza o argumento de forma brilhante. Os símbolos não tornam a verdade menos real. Pelo contrário, eles a tornam mais vívida, mais impactante. A revelação não perde força por ser simbólica. Ela só é expressa de uma forma diferente e talvez até mais profunda. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão para levar para casa. E se o objetivo do Apocalipse não for nos dar um mapa detalhado do futuro, mas sim uma lente para enxergarmos a verdade sobre o nosso presente, uma ferramenta para entender as verdades eternas que operam no mundo, ontem, hoje e sempre. Uma revelação talvez não sobre o fim dos tempos, mas sobre a própria natureza da realidade.